Jennifer Walters, uma advogada bem-sucedida que vive uma vida comum, até ela sofrer um acidente e acidentalmente ter contato com o sangue de seu primo Bruce Banner, ou para os mais íntimos, o Hulk. Oi, meu nome é Bart e hoje eu vou fazer um resumo da série She-Hulk. A série começa com a Jennifer prestes a ir pro tribunal resolver mais um caso, pois ela é advogada. Porém, antes dela ir, ela quebra a quarta parede e diz que vai explicar como ela se tornou uma Hulk. E se isso de quebrar a quarta parede estilo Deadpool e conversar com a gente é comum com a personagem. É verdade. Eu sou uma Hulk. Eu acho que você não vai se concentrar nessa série legal de advogada até saber tudo sobre isso, então eu vou te contar o que aconteceu. Durante uma viagem com o primo dela, o Bruce, uma nave entra na frente do carro deles e a Jennifer perde o controle, assim capotando o carro que eles estavam. Mesmo com alguns cortes, ela levanta e vai até o Bruce ajudar ele. Nesse processo, o sangue do Bruce cai em uma ferida dela e ela se transforma. Tá saindo da jaula o monstro, pô! Do nada, ela acorda em frente a um bar. De lá, ela consegue entrar em contato com o primo dela, pra ele vir buscar ela. Só que enquanto a Jennifer tá esperando, 3 caras começam a mexer com ela. E novamente ela se transforma. Quando ela acorda, ela já tá em um lugar totalmente diferente. Que no caso é uma base pro Hulk, isolada no México, e feita pelo Tony Stark. Lá, o Bruce, agora como professor Hulk, diz que a Jennifer recebeu uma dose letal de radiação gama. Mas ela não faleceu pelo simples motivo dela ter uma rara combinação de fatores genéticos que permitem eles metabolizar a radiação gama em outra coisa. Como? Ou seja, os dois têm algo muito raro na genética que, em vez de matar eles, a radiação gama transforma eles em Hulk. E eu não sei se você lembra, depois de usar a Manopla do Infinito em Ultimato, o Hulk tava com o braço todo ferrado, né? Então, ele usou o sangue da Jennifer para curar o braço dele, devido ao alto fator de cura dela. E em uma conversa, o Hulk disse que nunca mais ela vai poder ter uma vida normal. Pois é um processo até você controlar o seu Hulk interior. O próprio Bruce disse que ele demorou 15 anos para isso. E então, para testar ela em uma possível ocasião de estresse, ele coloca a Jennifer em uma máquina que, se ela não se transformar, ela vai virar carne moída. Ou seja, só tem 2 alternativas, virar Hulk ou morrer. E ela escolhe virar Hulk. Isso. E por incrível que pareça, dessa vez ela fica com controle total do seu corpo enquanto está transformada. E um detalhe que pegaram muito no pé nos trailers dessa série era o CGI. Eu posso dizer com toda certeza, o CGI do Hulk tá espetacular. Parece que ele até existe na vida real, de verdade. Só que o da Mulher Hulk realmente parece que eu cheguei no site da Magazine Luiza. Todo mundo acha que Lu é meu apelido. Eu tô brincando, na verdade não é tão horrível. Realmente, quando você coloca do lado do CGI do Hulk, você fala, meu Deus, tá ruim. Mas se você ligar um pouquinho a descrença, você nem percebe direito que é ruim. E não estraga nem um pouco a experiência da série. Com o controle na transformação de Mulher Hulk, o Bruce faz alguns testes com ela, onde ela vai bem em todos, e às vezes até melhor que o Hulk. Ser um Hulk exige equilíbrio. Com isso, os dois entram em um conflito, pois o Bruce acha que ela não está preparada ainda para viver uma vida normal e não tem controle total dos seus poderes. Já ela acredita que tá tudo certo e quer voltar para sua vida normal. Então ela pega o Jeep que tá lá na garagem e sem dó nem piedade ela atropela o Hulk. Sim, exatamente isso que você viu. O Hulk foi atropelado por um Jeep. Sim, é aquele mesmo Hulk que parou aquele ser gigantesco Chitauri com um soquinho. Esse Hulk tá precisando seriamente tomar um biotônico Fontoura. Mamãe, eu quero biotônico. E por isso eles começam uma briguinha, mas uma briguinha simples, só pra falar depois, ó, a mulher Hulk bateu de frente com o Hulk. E que com bons primos termina tudo bem, com o Hulk aceitando ela ir embora. Nisso voltamos onde tudo começou, ela como advogada indo resolver aquele caso na justiça. Porém, durante a sessão, uma mulher com superpoderes e com uma roupa de quem acabou de sair do carnaval quebra a parede. E isso totalmente do nada. Então a Jennifer é obrigada a se transformar e para a super inimiga da moda com um simples soco. Nossa, é muito forte. E agora a Jennifer Walters está em todos os jornais como uma nova super-heroína. Logo descobrimos que essa mulher inimiga da moda que invadiu o tribunal é a Titânia, uma influencer super poderosa que estava fugindo de uma audiência de multa de trânsito. E agora, depois do ocorrido no tribunal, todos conhecem e amam o que chamam de Mulher Hulk. E com certeza eles não iam perder a oportunidade de militar com isso. É melhor que esse nome não pegue. É tão idiota, eu não posso nem existir sem ser um derivativo do Hulk.
O problema é que o fato dela ter se transformado em mulher Hulk no meio de um julgamento fez com que o júri ficasse tendencioso ao lado dela. E pro chefe dela, o fato dela ser mulher Hulk podia atrapalhar os próximos casos que ela iria trabalhar, pelo fato dela chamar muita atenção. Então ela é despedida. Porém, pouco tempo depois, o cara que estava contra ela no dia do caso convida ela para trabalhar em uma nova divisão de advogados. E como ela não tem opção, pois ninguém quer contratar ela por ela ser a mulher Hulk, ela aceita. Chegando lá, a Jennifer descobre que ela vai ser chefe de um setor focado em super-heróis. E que a mesma vai ter que trabalhar sempre como mulher Hulk. Por aqui, por favor. E de cara ela já pega o caso do Emil Blonsky, o Abominável. Pra quem não lembra, o primeiro filme do Hulk no universo Marvel, o vilão era ele. E tanto o Hulk como o Abominável quase se mataram. Por esse motivo ela não quer defender e ajudar a soltar o cara que quase matou o primo dela. Só que o chefe dela diz que se ela não aceitar esse caso, ela perde o emprego. Então, sem muita saída, ela aceita pelo menos conhecer o Abominável. Lá ela descobre que agora o Emil Blonsky controla sua transformação de Abominável. E o que aconteceu entre ele e o Hulk sobre ele ter saído de controle, foi porque aplicaram o soro do super soldado nele, o que deu totalmente errado. E ele mostra estar super arrependido com tudo que ele fez. Eu só quero seguir com minha vida. Viver em paz numa grande propriedade comprada pra mim pelas minhas 7 almas gêmeas. Isso que é foda, no Steve Rogers, que já é super bonitão, deixou ele ainda mais bonitão e musculoso. No outro cara, deixou todo deformado. Tá vendo como a vida é injusta? Nada funciona, nada que é do pobre funciona. Mesmo depois de falar com o Abominável, a Jennifer ainda tá em dúvida se ela deve ou não defender ele. Então ela liga pro Bruce pra ver se ele tá de acordo. E ele diz que já deixou tudo isso pra trás e que ele tá tudo bem com essa história. Só que tem um pequeno detalhe em tudo isso. O Bruce tá conversando com ela do espaço de uma nave espacial de Sakaar. Isso mesmo, aquela mesma nave que causou o acidente deles dois. Porém não é isso que tá me impressionando, e sim qual que é essa operadora que o Bruce usa que pega do espaço. Porque se tentar ligar pra alguém de jeito de uma caixa de papelão, o meu sinal já cai. Colocando a operadora de telefone do Hulk sem fronteiras de lado, uma teoria que é muito forte é que o Hulk está sendo levado para Sakaar e isso seria o início da saga Planeta Hulk, que é conhecida nas HQs como uma das melhores sagas do Hulk. Logo depois de terminar a ligação, a Jennifer vê na televisão que foram descobertos vídeos do Abominável participando de uma luta clandestina. Imagens chocantes que vazaram mostrando o Abominável participando do que parece ser um clube da luta clandestino depois de ter escapado da prisão de alguma forma. Esse pequeno detalhe atrapalha ainda mais o processo de soltura do Emil Blonsky. Então a Jennifer vai lá na prisão conversar com ele para saber por que ele fez aquilo. E ele explica que foi obrigado a fugir por um cara já conhecido da gente, o Wong. E um detalhe que eu percebi é que a partir desse episódio, o CGI dá uma pequena piorada. A gente achou que não podia piorar, eles conseguiram. E agora ela tá mais ainda parecida com a Magalu. Na verdade, eu sou a especialista digital do Magalu. Como o Wong tem envolvimento no caso, a Jennifer convida ele para conversar. E com isso servir como testemunha de defesa do Abominável, devido ao próprio ter causado a fuga do monstrão. Tudo que o Sr. Blonsky contou é verdade. Eu o extraí da prisão contra a vontade dele, porque eu necessitava de um oponente digno como parte do meu treinamento para me tornar o Mago Supremo. Com isso, vamos pro julgamento. E uma das testemunhas de defesa do Emil Blonsky é o Wong. Em relação ao Sr. Blonsky ter saído de sua cela, eu não dei escolha a ele. Mas foi totalmente dele a decisão de retornar. E pra completar, ele mostra pra todos que ele tem controle da sua transformação. E vira o Abominável na frente de todo mundo, depois volta ao normal. Após alguns dias analisando, a justiça concede a liberdade do Abominável. A liberdade cantou. Mais tarde, enquanto a Jennifer tá chegando em casa, 4 caras com armas asgardianas atacam ela. Porém, tomou um pau. Enquanto eles estão fugindo, descobrimos que eles foram amantes de alguém, com a intenção de roubar o sangue da mulher Hulk. Porém não consegue, pois como a pele dela é muito dura, a agulha não consegue entrar. Após tudo isso, o mágico intitulado como Tony Blaze começa a fazer shows na cidade. Bem entediantes, inclusive. E para tentar animar seu público, ele começa a criar portais com um anel bem parecido com aquele que o Doutor Estranho e o Wong usam. E nessa brincadeira, ele manda uma voluntária da sua plateia para outra dimensão. Só que de alguma forma, essa mina consegue sair dessa dimensão e cai direto na casa do Wong. Ele me mandou pra outra dimensão, e aí um bode falante me ajudou a escapar de um poço de lava em troca de 6 gotas do meu sangue. Então essa menina explica que foi um tal de Tony Blaze que jogou ela em outra dimensão. Coincidentemente, esse cara já é um velho conhecido do Wong. Nisso, o Wong vai atrás da Jennifer, com a intenção de parar o mágico.
pois o Wong conta que ele é um antigo aluno do Kamar-Taj, que foi expulso por má conduta, e agora tá usando um pouco que ele aprendeu lá pra fazer shows de mágica e abrir portais. Só que isso pode ser bem perigoso. Mas de verdade, é muito doido pensar que o Wong é um mago supremo e tá usando a justiça pra resolver uns probleminha dele aí da vida. Saindo um pouco do lado trabalhista e indo pro pessoal, a Jennifer resolve criar um perfil em app de relacionamento, basicamente um Tinder. E adoro beijo na boca. Só que ela cria o perfil como Jennifer Walters e não Mulher Hulk. E isso é um problema, porque ela não consegue muitos likes, e o único que ela consegue, o cara é um babaca, que não dá atenção nenhuma pra ela no encontro. Beleza, então. Obrigado pelos drinks. Tá, de nada. A gente devia fazer isso outras vezes. É uma boa ideia. Oi, é o Alan? Ele é um 6, talvez. Um padrão que você vai perceber enquanto você assiste a série é que 90% dos caras dela são machistas. Isso me incomoda um pouco e passa a impressão que todo cara é babaca. E que se você não é uma pessoa que milita 24 horas do seu dia, você percebe que é um pouco exagerado. Indo pro tribunal, onde a Mulher Hulk tá tentando resolver o caso do Wong com o mágico, a juíza chega à decisão que o Tony Blaze pode continuar fazendo suas mágicas. Tenho que concordar com o Sr. Blaze. Ele pode continuar a praticar seu ganha-pão enquanto aguarda a minha decisão. A corte está suspensa. Então, depois de mais um dia estressante, a Mulher Hulk só quer relaxar e dar uns matchzinhos no Tinder. E como com o perfil de Jennifer ela não tá conseguindo muitos likes, ela resolve apelar e criar o perfil da Mulher Hulk. E como esperado, é um sucesso de likes. E ela começa a sair pra vários encontros. Posso fazer uma pergunta íntima? É claro. Quanto peso você levanta? 1 tonelada. Minha pele é impenetrável, pelo menos. Com qualquer coisa na terra. Até vibranium? Por quê? Você tem um pouco com você e tá querendo testar? Não. E entre vários caras, um deles chama a atenção dela. E ela chama pra ir pra casa. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Como a justiça liberou o mágico a fazer os shows dele, ele continua usando os portais normalmente. E em uma dessas, ele abre sem querer um portal pro submundo. E o problema é que de lá começa a sair várias criaturas toda bugada. E aí o mágico, nessas horas vai fazer o quê? Vai lá e pede ajuda pro Wong. E o Wong chama a Mulher Hulk, que no caso tá na sua casa com o cara do encontro. Por que não atende seu celular? Deixa pra lá, entendi. O que foi? É oficial, o Wong é o maior empata foda do Brasil. Então Wong, a Mulher Hulk, começa a tentar mandar esses bichos de volta e consegue. E depois disso ela volta pra terminar o que ela começou. Pega o cara no colo e leva pra dar aquela famosa chambregada. No dia seguinte ela acorda mais cedo, e agora como Jennifer. Logo em seguida o cara levanta e quando vê ela fora da forma de Mulher Hulk, ele fala que tem que ir embora. Eu fiz café da manhã. Eu tenho que ir. E não se preocupa com a camisa. Eu avisei que ele tenta de toda forma mostrar todo o cara como um babacão. Logo depois dele ir embora, um oficial de justiça bate na porta dela e entrega o processo da Titânia, a blogueira inimiga da moda. E lá tá dizendo que a Titânia tá processando ela por usar o nome Mulher Hulk. E esse eu acho que eu posso falar que é um dos episódios mais chatos da série. Porque ele é basicamente focado na Titânia ter criado uma linha de cosméticos com o nome Mulher Hulk. E ela quer de todo jeito que a Jennifer Walters pare de usar esse nome de heroína, pois ela patenteou primeiro a marca com esse nome. E elas vão pra justiça por isso. Nesse meio tempo, a amiga da Jennifer que trabalha com ela conhece um estilista secreto, que faz trajes pra vários super-heróis. E elas pedem pra ele confeccionar um pra Mulher Hulk. Tinsley, peça rolos extras daquela lã que estica. Vamos precisar de muito tecido. Já lá no seu trabalho, ela dá de cara com um dos caras que ela teve um encontro no aplicativo de relacionamento. E que estranhamente nesse mesmo encontro ele perguntou sobre a pele impenetrável dela. E o que poderia perfurar ela. Talvez esse cara esteja dando muita pista que ele vai ser um futuro vilão. E inclusive são esses mesmos encontros que ela usa como prova pra provar pra juíza que ela já usava o nome Mulher Hulk antes da Titânia ter a marca com o mesmo nome. E assim a Jennifer ganha o caso. Titânia e seus subsidiários cessarão o uso do nome Mulher Hulk com efeito imediato. Após isso, ela vai até aquele estilista buscar o traje dela. E no finalzinho do episódio, nós descobrimos que esse estilista tá confeccionando um traje para um herói conhecido da galera, o Demolidor. Isso não deve ser deixado à vista. Tinsley, a confidencialidade do cliente não significa nada pra você. No dia seguinte, logo cedo, a Jennifer recebe um convite para um casamento de uma amiga antiga do colégio, que elas não se falam há muito tempo. Esse é um episódio independente sobre casamento. E se você acha que ele tá acontecendo no momento inconveniente da temporada, tem razão, porque casamentos são assim. A Jane resolve então ir pro casamento de Mulher Hulk. E todo mundo fica impressionado com o corpo dela enquanto ela tá bonita.
Menos a amiga dela que tá casando, que pede pra ela ficar na forma normal pra ela não chamar mais atenção que ela, que é a noiva. Eu só de raiva ficava de mulher Hulk e ainda procurava a roupa mais curta que tivesse. Porém, pra não atrapalhar sua amiga, ela fica como Jenny. E pra piorar, do nada mesmo, a Titânia aparece nesse casamento. E é nesse momento que eu percebo que a Titânia é uma personagem que existe só pra ser um personagem chato, que não tem história nenhuma. Sabe aqueles filmes adolescentes de escola, que tem uma protagonista e tem simplesmente uma menina que odeia a protagonista simplesmente por ela existir? A Titânia é isso. Nossa, que roupa brega, você está totalmente fora de moda. Pra se afastar da Titânia, a Jennifer vai pro lado de fora do salão. E lá, um cara se aproxima dela, e eles começam a conversar. E estranhamente ele parece ser um dos poucos caras que são legais, e que não são machistas dessa série. Porém, logo aquela amiga dela atrapalha o papo e chama ela pra ajudar ela em algo. Depois disso, a Jennifer começa a beber bastante. E senta em uma mesa. Nisso, chega o Josh, aquele cara que conversou com ela antes. Eles começam a se dar bem, e aparentemente até tá rolando um clima. Só que do nada ela fica com vontade de vomitar e vai pro jardim. E enquanto ela tá lá vomitando, sem mais nem menos, do nada a Titânia chega e dá um soco nela. Põe pra fora, meu bem. Põe tudo pra fora. Muito chato! A Titânia é o maior exemplo que eu já vi de personagem que não tem motivação nenhuma. A melhor coisa que ela faz da vida é implicar com a mulher Hulk. Pra não falar que ela não tem motivação nenhuma, ela fala que quer brigar lá na festa com a mulher Hulk pra mostrar publicamente que ela é melhor. Dá até vontade de rir. Então elas começam uma briga que começa sem sentido nenhum e termina da mesma forma. Minhas facetas. Acham isso engraçado? Tá mostrando pros seus 11 seguidores do Instagram? E eu vou levar isso aqui. Casamento ridículo. Enquanto isso tá acontecendo, vamos pro escritório, onde tá aquela amiga da Jennifer que trabalha com ela, que arrumou o traje pra ela. Então ela tá na internet, e sem que ela descobre um blog de odiadores da mulher Hulk. E tudo isso é controlado por um tal de Rei Hulk. E que o único intuito desses caras é acabar com ela. Nisso, ela avisa a Jennifer da existência desse Rei Hulk. Enquanto isso, a Jennifer tá jantando com o Josh, aquele cara legal do casamento. Porém, é mostrado que alguém tá vigiando ela. E que essa pessoa agora tem uma agulha que provavelmente é de vibrânio, pra coletar o sangue dela. Eu tenho tanto medo de injeção que essa agulha até me deu calafrio. Olha o tamanho disso. Como a Jennifer e o Josh se dão super bem, eles começam a sair frequentemente. E ele parece ser um cara legal, então a Jennifer começa a gostar dele. E depois dela passar alguns dias enrolando ele, finalmente eles têm um bem bom. No dia seguinte, quando ela acorda, ele já não tá mais lá. E estranhamente ele não responde as mensagens dela. E assim continuou, passa-se alguns dias e nada dele. O cara sumiu do mapa. E uma manhã, o oficial de justiça que fiscaliza o Emil Blonsky diz que ele recebeu um alerta de mau funcionamento do inibidor de transformação do Emil. E eles vão ter que ir até a casa dele pra arrumar. E a Jennifer vai essa viagem inteira checando pra ver se o Josh respondeu ela. Porém, nada do homem que aparentemente virou poeira. Tudo parece indicar que o Josh é mais um Chernobyl que só queria dar uma chambregada e depois rala. Lá na fazenda do Blonsky, eles percebem que tá tudo bem e que realmente só era um problema no inibidor. Porém, quando a Jennifer tá prestes a ir embora, aparece um homem com cara de boi e um outro que parece o Zorro da Shopee e quebram o carro dela durante uma briga. E esses dois caras estão em um retiro na casa do Emil Blonsky para controlar seus sentimentos. E como agora o carro dela tá quebrado, ela vai ter que ficar um tempo por lá, porque o reboque só vai chegar mais tarde. Porém, um grande problema dessa fazenda é que lá eles não têm internet. Então a Jennifer anda a fazenda inteira à procura de um sinal. Nessa procura, ela encontra uma casinha. E quando ela entra lá, tá tendo uma reunião do Emil Blonsky, com um monte de cara que tem crise de identidade. E inclusive lá tá o Zorro da Shopee e o Homem-Touro. E além desse pessoal, entra pela porta um outro cara, que a Jennifer reconhece na mesma hora. Ele era o chefe daqueles 4 caras que atacaram ela na frente da casa dela e tentaram roubar o sangue dela. Então ela fica bem bruxa e vai pra cima dele. Porém, logo em seguida ele explica que tá super arrependido do que ele fazia. E que ele tá ali pra mudar. Eu não precisava de um pé de cabra mágico dando uma sensação falsa de poder. Ele só fez a gente agir que nem idiota, abordando você como se fôssemos super vilões ou coisa assim. Nisso, esse pessoal ganha a confiança da mulher Hulk. Então ela começa a se abrir e conta toda a história dela com o Josh pro pessoal. Eu conheci ele como Jen. E ele gostou da Jen.
Ele parecia não querer saber da mulher Hulk. Nisso ela explica que gostou tanto do Josh porque ele não era igual às outras pessoas, que só gostavam da mulher Hulk e não da Jennifer. Porém, depois de ter dado a chambregada, ele simplesmente sumiu. E, inclusive tem um termo que eu nem sabia pra isso que eles usam nessa série, chamado de Ghost. Que é basicamente quando duas pessoas estão tendo uma conexão e do nada uma delas some. E não responde mais mensagem, quase que desaparece da face da Terra. Então esses caras começam a meio que ajudar ela a superar isso. E se aceitar mais como Jennifer. Na próxima vez que pensar no Josh, lembre-se que todos que conhecemos, não importa o quanto tenham ferido você, são uma lição. E mais uma vez colocando o homem como vilão. Esses caras que ajudam ela até que são legais, porém são meio que demonstrados como mais amigos gays dela. Inclusive os outros da Shopee e o Homem-Touro são ditos como um casal. E aí eu vou vendo que até esse momento da série, o maior inimigo da mulher Hulk é o homem hétero. E é apenas isso. O que pra mim é bem raso quando você tem na sua mão pra aproveitar uma personagem tão foda que nem a mulher Hulk. Depois disso, voltamos pra aquele dia em que ela e o Josh chambregaram. E é aí que descobrimos que enquanto ela dormia, o Josh hackeou o celular dela e roubou o sangue dela. Assim revelando que ele trabalha pro Rei Hulk. Algum tempo depois disso, dois bandidos estão roubando uma loja, quando do nada aparece um super-herói com traje todo verde, que se intitula como Homem-Sapo. Só que ele é todo atrapalhado, e em um momento ele resolve usar os propulsores da roupa dele, porém quando ele chega a uma certa altura, eles pegam fogo. Nisso vamos pro escritório da mulher Hulk, onde o Homem-Sapo tá contando toda essa história pra ela. E o intuito dele indo lá é indenizar o cara que fez o traje dele, por ele ter pegado fogo. Porém a mulher Hulk descobre que o mesmo cara que fez o traje dele é o que fez o dela. E como ela não queria criar desavença com ele, ela até tenta passar o caso para outro advogado. Só que o chefe dela diz que o pai do Homem-Sapo é um dos melhores clientes dele, ou seja, tem a bufunfa. E não tem como eles cancelarem esse caso. A menos que ela converse com o estilista que fez o traje e eles entrem em um acordo. Então ela vai falar com o estilista, que não aceita o acordo e eles vão pro tribunal. Você tá bloqueada, foi banida e reportada. Agora, você vai se dar muito mal. Bom, eu espero que não seja tão ruim quanto o lugar de onde você tira suas roupas. Te vejo no tribunal. Indo pro tribunal, lá tá o Homem-Sapo com a mulher Hulk como advogada dele e o estilista, que aparentemente tá sozinho. Só que quando o juiz questiona a ausência de um advogado do estilista, entra alguém pela porta. Estou aqui. É isso mesmo, o advogado dela é só o Matthew Murdock, ou já conhecido pela galera como Demolidor. Agora que a série fica boa. Olha, de todos os casos que eu vi nessa série, que era pra ser de advogado, e não sei o que tô falando, na própria série a mulher Hulk fala isso. Esse do Demolidor e do Homem-Sapo é o mais interessante, porque a própria disputa da mulher Hulk e do Matthew Murdock no tribunal é legal. E no final, quem vence o caso é o estilista e o Demolidor. Pelo fato do Homem-Sapo ter admitido sem querer que colocou gasolina de avião nos propulsores do traje, o que já era dito que não era indicado. Aí eu fico pensando, não era mais fácil a mulher Hulk ter perguntado pro Homem-Sapo se ele tinha usado outra gasolina, se tinha algum problema, alguma coisa, antes de passar vergonha no tribunal? Eu posso estar errado, mesmo porque eu não sou advogado, mas não é o mínimo que o advogado tem que fazer antes de pegar um caso, é entender o próprio caso? Mais tarde, quando a Jennifer tá em um bar, ela ganha uma bebida, enviada pelo sedutor Matthew Murdock. Eu sou safadão. E assim eles começam a conversar, e até pinta um clima de sedução no ar. Tá todo mundo sentindo isso, né? Não sou só eu. Só que logo alguém liga pro Matthew e ele tem que ir embora. Logo em seguida, a Jennifer recebe uma mensagem do Todd. Pra quem não lembra, é aquele cara que quando saiu com ela perguntou se a pele dela era realmente impenetrável. E que tem toda a pinta de um vilão maléfico. E esse cara disse que tem que falar com ela urgente. Quando ela chega no lugar combinado, ele explica que comprou uma lança wakandana. Só que o problema é que enquanto eles vão conversando, ele começa a dar em cima da mulher Hulk. E então ela vai embora. Só que logo quando ela chega em casa, o Homem-Sapo liga pra ela pedindo ajuda, pois ele tá sendo perseguido por alguém. Então ela vai lá ajudar ele. A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo. Já no local, ela descobre que quem tá perseguindo o Homem-Sapo é um cara com traje vermelho e amarelo, que a gente sabe que é o Demolidor, mas claro que ela não sabe. E eu tô em um sério conflito de saber se eu gosto ou não desse traje. Comenta aí se acha mais legal o todo vermelho da Netflix, ou esse amarelo e vermelho, ou não sei, um outro traje, alguma coisa mais parecida com o HQ. Eu sei que esse traje vermelho e amarelo também é referência às HQs, mas eu acho que eu ainda prefiro o da Netflix todo vermelho. Porém, uma coisa que eu percebi desse Demolidor é que ele é bem mais ágil que o da Netflix.
Tanto que ele desvia dos golpes da mulher Hulk até com uma facilidade. Ela só consegue parar ele depois de usar a palmada supersônica. Te peguei. E depois de tirar a máscara dele, a Jennifer descobre que aquele cara com roupa amarela e vermelha é o Matthew. E ele explica que tá perseguindo o Homem-Sapo porque ele sequestrou aquele estilista. E assim os dois se juntam para ir atrás do Homem-Sapo, que nesse momento tá no seu esconderijo com o estilista. E o motivo do sequestro foi pro estilista fazer uma nova roupa para ele com todos os apetrechos que ele deseja. Nisso, a mulher Hulk e o Demolidor encontram esse esconderijo dele. Então o Demolidor entra primeiro e detém alguns capangas que estão na entrada. Bem ao estilo Demolidor mesmo, com bastante pancadaria. Logo em seguida chega a mulher Hulk. Mulher Hulk esmaga. Então os dois se juntam para deter os capangas e salvar o estilista. E com toda certeza essa é a melhor cena de luta de toda a série. Porque realmente é legal, sabe? Consegue te prender. Depois de terminar o trabalho, o Demolidor e a Jennifer param para conversar um pouco no topo de um prédio. E como a Jennifer é uma mulher que não perde tempo... Aí, na próxima vez que eu estiver aqui, posso te levar para jantar. Ou a gente pode pular tudo isso e só... Você sabe o que aconteceu, né? Eu não preciso explicar. E ufa, pela primeira vez um cara não foi cuzão com ela. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Depois disso, vamos para uma festa de premiação no qual a mulher Hulk está concorrendo como advogada do ano. Só que como nem tudo é flores, durante o discurso dela, o telão muda pro logo do Rei Hulk. E uma voz começa a falar e mostrar várias coisas que tinha no celular dela difamatórias. E até cenas dela no quarto com alguém. Nisso, doida de ódio, ela quebra o telão. E por um momento ela fica totalmente fora de si. Eu tô morrendo de ódio! E depois de criticar bastante a série, eu posso falar que esse episódio é muito bom. E mostrou um pouco do que eu esperava da série. Lutas interessantes, heróis, diálogos legais, piadas na medida certa. Foi tão legal o episódio que as pautas feministas que tiveram não soaram de forma forçada que nem em episódios anteriores. Depois do acontecido na premiação, ela vai pra prisão de segurança máxima. Depois de um pouco de conversa, a justiça permite ela sair, porém com inibidor de transformação, o mesmo que o Milbonsky usa. E ela não pode se transformar em mulher Hulk de forma alguma. Pra piorar, ela ainda perde o emprego e sem trabalho ela vai morar com os pais dela. Como a Jennifer tá meio mal das ideias e tá querendo dar uma espairecida, ela resolve ir pro retiro do Emil Blonsky. Enquanto isso, no antigo escritório que a Jennifer trabalhava, sem ela saber, a Nick, amiga dela, envia um vídeo constrangedor da Jennifer pro blog do Rei Hulk, com o intuito de conseguir entrar em contato com ele, pra tentar colher provas e incriminar o cara que fez isso com a amiga dela. O que ela consegue com facilidade, pois logo o Rei Hulk chama ela pra um evento que ele tá organizando. O único problema é que nesse evento só entram homens. Então, para conseguir entrar lá e colher informações, ela pede ajuda pro Pug, um dos poucos caras legais dessa série, que dá pra contar nos dedos. Chegando lá, a Nick coloca uma escuta no Pug e ele entra nessa reunião, que basicamente é uma reunião de um monte de homem que não só odeia a mulher Hulk, como qualquer mulher que existe. Tanto que eles chamam as mulheres de fêmeas. Fêmeas, não é verdade? Olha, tu é muito beta, velho! Lá, o Pug dá de cara com o Todd, o cara que a mulher Hulk saiu, que perguntou se a pele dela era impenetrável e tudo isso. E em um momento ele revela pro Pug que ele é o próprio Rei Hulk. Eu criei a inteligência. Eu sou o Hulk Rei. Ai, meu Deus. Eu avisei que ele tava dando muito na cara que é um vilão. E o que eles passam dessa reunião é que meio que é uma reunião pros caras que querem evoluir, que odeiam mulheres. É chato pra caralho. Parece evento de pirâmide financeira. Tanto que nessa reunião tem até palestrantes, e um deles é o Abominável. Recebam agora o Abominável! Enquanto esse evento de criptomoedas está acontecendo, a Jennifer chega na casa do Emil, com o intuito de tirar um tempo no retiro espiritual dele. E no processo de encontrar ele pela fazenda, ela entra na cabana, exatamente onde está acontecendo o evento dos odiadores dela. E nesse momento, o Todd aproveita a ocasião para pegar o sangue que ele roubou dela e aplicar nele mesmo. Agora eu quero ver, irmão! Sem explicação nenhuma, aparece a Titânia por lá. E como todos querem atacar a Jennifer, o Abominável protege ela. E nisso chega o Hulk, que acha que o Abominável tá tentando capturar a Jennifer e vai pra cima dele. Do nada a série corta pro catálogo da Disney Plus. A partir daí vira loucura. Então a mulher Hulk entra na série Marvel Avante pra ir falar com os roteiristas da série dela e reclamar desse final. Oi, tá tudo bem?
Qual o problema, gente? Que episódio final idiota tá sendo esse? Nisso, os roteiristas explicam que não tem culpa, pois quem pediu esse final foi o próprio Kevin Feige, o chefão da Marvel. Então o que ela faz? Vai atrás do Kevin Feige. Chegando na sala dele, ela descobre que ele é um robô. E vale ressaltar que quando ela chega lá, ele solta uma piadinha até que legal. Mas primeiro deve se transformar de volta em Jennifer. Por quê? Você é muito cara. Ah, claro. Mas espere até a câmera sair de você. A equipe de efeitos especiais já passou para outro projeto. Então a Jennifer pede pra ele alterar algumas coisas no final da série. Tirando a transformação do Todd com o sangue dela, também tira a chegada inesperada do Hulk e responsabiliza o Emil Blonsky por ter se transformado. E inclusive faz alguns pedidos pro futuro da Marvel. Ai, quando vamos ver os X-Men? Não posso dizer isso. E então ela volta pra série dela. Nisso, o Todd é preso, o Emil também volta pra prisão por ter se transformado. E como ela tinha pedido pro Kevin trazer o Demolidor de volta, ele aparece por lá. Após isso, a Jennifer vai pra um almoço de família, no qual ela convida o Matthew. Quando do nada aparece o Hulk, e ele diz que quer explicar o porquê ele foi pra Sakaar. Tem uma pessoa aqui que eu quero que conheçam. Esse é o meu filho, Scar. E meu Deus, que CGI ruim é esse do Scar, parece um boneco de PlayStation 2. Mas também não tinha muito o que esperar disso. Se até na protagonista eles deixaram o CGI meio bugado, quem dirá no filho do Hulk? Então assim acaba a série, nesse clima familiar. E de verdade, tem que me agradecer muito por assistir essa série inteira. Já deixa o like aí pra falar obrigado, porque a série toda é meio arrastada. Os casos na justiça são ruins. As piadas são ruins. A única experiência que eu senti foi no penúltimo episódio, que tudo estranhamente ficou bom. Parecia até que era outro pessoal que tava fazendo a série. E aí me deu até uma esperança. O último episódio com certeza vai ser bom. Tem muita coisa pra resolver. Eles vão colocar tudo junto lá e vai dar bom. Porém, sinceramente, eles deram uma bela cagada. Eu achei bem da hora a ideia da quebra da quarta parede. Terceira parede, eu nem sei qual parede que é. É uma característica da personagem. Então seria legal colocar isso de uma forma bem explícita. Porém, sabe aquele final que você sente que falta alguma coisa? Não tem uma resolução legal? O que eu sinto sinceramente dessa série é que, pra economizar dinheiro, eles não quiseram colocar personagens com muito CGI, inimigos muito da hora, porque senão isso ia gastar mais dinheiro. Tanto que a gente vê que os personagens que aparecem que são de CGI, geralmente são muito bugados. E aí por isso eles quiseram colocar o homem como inimigo e ir chutando um monte de casa feminista a roda, até a pessoa enjoar. Esse último episódio, do pior que podia ser, ele não foi horrível, mas ele também não é bom. A série não é ruim, porém ela não chega nem perto, nem próximo de ser boa. Eu não sei se vocês curtem nota, mas pra mim essa série tem uma nota 5. Mais pra 4 do que pra 6, mas uma nota 5. Então é isso, se você curtiu nosso vídeo já deixa o like e se inscreve pra ver os próximos resumos. Eu fui!